Os cientistas têm tentado conquistar a mente de muitas maneiras diferentes e por razões diferentes. Uma delas é o tratamento dos transtornos mentais. Em alguns dos seus estudos mais controversos, a ciência experimental centrou-se no funcionamento do cérebro. Vimos isso nessa série com as experiências com a mãe macaca, o bebê Albert e a experiência de Milgram. Mas como era o tratamento dos transtornos mentais num mundo anterior à moderna terapia medicamentosa? Em meados do século XX, uma forma de intervenção cirúrgica foi elogiada pelo fato de resolver o problema das clínicas superlotadas e tratar de algo até então intratável, e o processo ficou conhecido como lobotomia. A operação foi considerada nos anais do tempo como um ataque bárbaro e cruel, que deixou milhares de pacientes com efeitos secundários devastadores, como confusão, incontinência, convulsões e, em alguns casos, a morte. Uma das principais figuras da história da intervenção cirúrgica descreveu a operação como uma infância induzida cirurgicamente. Por isso, a operação se tornou sinônimo do tratamento errado da saúde mental e de negligência do direito dos pacientes. Por isso, classifica este lado negro da história da ciência com um 9 na minha escala de ética. Bem-vindo ao lado negro da ciência. Estamos na virada do século XX. As instituições psiquiátricas na Europa e nos Estados Unidos estão perigosamente superlotadas. No século XIX, em que as descobertas científicas fizeram grandes progressos, muitas tentativas de tratamento dos doentes acabou falhando, o que levou a um grande número de pacientes. Isso se deve ao fato de que muitos países industrializados terem sistemas nacionais de instituições de saúde mental regulamentadas. Essas instituições cuidavam dos doentes que tinham sido colocados pelas suas famílias, casas pobres e pelo sistema de justiça criminal. Como não havia possibilidades adequadas para o tratamento dos residentes, muitos procedimentos médicos foram testados nos pobres pacientes. No início do século XX, foram propostos muitos tratamentos cruéis. Em 1917, foi introduzida a terapia contra a malária, no qual um doente era infectado com a doença para provocar febre e assim combater a neuropsia. Em 1920, foi introduzida uma terapia de sono profundo com barbitúricos para o tratamento da demência prematura, também conhecida com o termo de esquizofrenia. Neste tratamento, eram utilizados medicamentos para mantê-los inconscientes durante dias ou semanas. Em 1927, foi efetuado um tratamento de choque de insulina, em que a hormona peptídica era utilizada para desencadear comas diários. Em 1934, era possível prescrever ao doente o primeiro tipo de terapia de ataque, em que ele era intencionalmente colocado em convulsões, com a ajuda de PTZ. Essa terapia foi desencadeada pela mais famosa terapia de eletrochoque. Embora esses tratamentos pudessem causar traumas psicológicos e físicos a longo prazo, o paciente não tinha sido submetido a qualquer intervenção cirúrgica para eliminar a doença. No entanto, essa situação mudou em 1935, em Portugal, quando um médico chamado Antônio Muniz realizou a primeira leucotomia. A leucotomia, na sua forma mais simples, era a danificação intencional do tecido cerebral para o tratamento de doenças psiquiátricas. O nome foi mais tarde alterado para um nome mais famoso quando o processo se espalhou pelo Atlântico, mas aprenderemos sobre isso mais tarde. Muniz chegou à conclusão de que as doenças psiquiátricas têm origens em ligações neuronais anômalas no lobo frontal. Muniz tinha visto os efeitos de soldados que tinham sofrido lesões no lobo frontal, em que os veteranos mostravam um ser calmo e tranquilo. O cérebro é constituído por dois tipos de substância, a branca e a cinzenta. A cinzenta é constituída pelos neurônios do cérebro, vasos sanguíneos e excrementos associados. A substância branca é constituída pelas fibras nervosas que ligam as áreas da cinzenta e transmitem mensagem entre elas através de impulsos elétricos. Muniz suspeitava que a saúde mental do doente melhoraria se as fibras da substância branca fossem separadas do lobo frontal, e embora em teoria isso faça sentido, as ligações do cérebro são, na realidade, muito mais complexas do que eram na altura.
O processo de Green, na sua primeira forma, consistia em fazer furos no crânio em ambos os lados do córtex pré-frontal e injetar álcool nas fibras conjuntivas para as destruir. Moniz verificou que esse método não produzia resultados bons, uma vez que a solução danificava mais do que a substância branca. Foi desenvolvido um tubo chamado Lucatone, que se assemelhava a um longo bastão com um laço de arame removível em seu interior. O operador inseria uma ânsa metálica no cérebro, através do qual a substância branca era passada e depois puxada de volta através da ânsa. Com esse procedimento, 6 núcleos na nova ferramenta foram cortados na substância branca de cada hemisfério. Uma vez que o crânio teve de ser separado, durante essa intervenção, o doente tinha que ser operado sob anestesia numa sala de operações adequadas. Para testar a teoria, Moniz encarregou o neurocirurgião Almeida Lima de efetuar uma operação em 20 cobaias. Desses primeiros 20 pacientes que sofriam de depressão, esquizofrenia e distúrbios de ansiedade, Moniz disse que 7 pacientes se curaram, 7 melhoraram e 6 permaneceram inalterados. Embora os resultados tenham sido interpretados, Moniz afirma que o risco de uma certa deterioração do comportamento e da personalidade se sobrepõe aos fracos efeitos de uma doença psiquiátrica grave, o que é compreensível se olharmos para os cuidados psiquiátricos como um contexto. Devido ao sucesso da primeira tentativa, foi operado um segundo grupo de doentes. Esses 18 doentes sofriam de esquizofrenia, e 3 deles estavam quase curados, e 2 outros tinham melhorado seu estado. Moniz chegou à conclusão de que os doentes cujo estado se tinha deteriorado consideravelmente não tinham se beneficiado muito com a operação. Numa citação bem conhecida de Moniz, ele descreveu a sua nova operação radical. A leucotomia pré-frontal é uma operação simples e sempre segura que pode se revelar um tratamento cirúrgico eficaz em certos casos de transtornos mentais. Moniz viria a receber um prêmio Nobel em 1949, mas antes disso, Moniz, um novo tipo de tratamento tratado como uma doença incontrolável, foi criticado pela classe médica. Em 1936, Moniz publicou seus resultados sobre as formas de artigos, que, no entanto, não mereceram grande atenção. Em 26 de julho de 1936, um dos seus assistentes fez uma conferência na reunião de Paris da Sociedade de Psicologia Médica sobre os resultados do segundo teste, com 18 pessoas que sofriam de esquizofrenia e que tinham sido submetidas a uma leucotomia. Essa reunião não correu bem, pois o médico diretor do Instituto de Lisboa, que tinha fornecido o primeiro grupo de doentes a Moniz, também estava presente e criticou fortemente os efeitos da operação. Segundo ele, os doentes que regressavam ao seu instituto após a operação ficavam enfraquecidos e sofriam uma deterioração da sua personalidade. Acrescentou que os resultados iniciais de calma e melhoria se deviam mais provavelmente ao choque grave da operação e, em última análise, ao terrível traumatismo cerebral que desencadeou o ataque às vítimas. Muitos outros médicos condenavam o procedimento, mas estranhamente esse não é o fim, uma vez que vários clínicos individuais pensavam que a leucotomia de Moniz poderia ser útil para doentes graves numa base experimental. Assim, a operação se espalhou por toda a Europa e até mesmo nos Estados Unidos, até o final da década de 1930, e isso nos leva a um caminho ainda mais sombrio. Aqui ficamos a conhecer os médicos americanos Walter Freeman e James W. Watts. Inspirados pelo novo procedimento cirúrgico de Moniz, os dois realizaram sua própria leucotomia em 1936. Walter tinha aprendido com o procedimento depois de ter conhecido Moniz por coincidência em 1935, no segundo Congresso Internacional de Neurologia em Londres. O americano ficou fascinado com a técnica. Após o seu regresso aos Estados Unidos, Freeman começou a comunicar com um médico português. Moniz prometeu-lhe enviar uma monografia sobre a leucotomia e sugeriu que ele comprasse seus instrumentos. Depois de receber o documento sobre o procedimento, Freeman verificou e começou a experimentar a operação, juntamente com seu colega Watts, que terminou em setembro de 1936. Freeman reconheceu falhas na operação e desenvolveu a sua própria variante, que renomeou o procedimento para leucotomia pré-frontal padrão, para o distinguir do método de Moniz. Nessa versão,
penetrava-se mais na substância branca e deveria ser imediatamente o método de fato para a lobotomia, que era realizada em celas de operação. Walter tinha como opinião que a lobotomia poderia ser racionalizada. No entanto, o novo procedimento tinha a mesma desvantagem que o método de Moniz, ou seja, o acesso ao cérebro. Porque, para penetrar no crânio do paciente, a operação tinha que ser efetuada numa sala de operações, com todo o equipamento necessário, um anestesista, um cirurgião qualificado, medidas de higiene e todo o restante. Walter tinha ouvido falar de um médico italiano chamado Amarello Fenbert, que efetuou uma lobotomia em 1937, atacando os lobos pré-frontais através do orifício ocular. O método de Ferns consistia em perfurar a fina camada de osso do orifício ocular e depois, à semelhança das primeiras experiências de Moniz, injetar álcool na substância branca ou, em operações posteriores, penetrá-la com uma agulha de injeção. Walter adaptou esse procedimento e modificou-o com um dos instrumentos mais cruéis da história. Esse é um instrumento cirúrgico? Ou esse é um instrumento cirúrgico? É difícil dizer, porque um foi utilizado em psicoterapia e o outro é um picador de gelo. A semelhança não é coincidência, porque as melhorias de Freeman na lobotomia transorbital de Amarello substituíram uma agulha por um picador de gelo. No desenvolvimento desse novo método, Freeman pegou um picador de gelo de sua própria cozinha e começou a praticá-lo em uma melancia. Finalmente, mudou para um cadáver. A ideia era que se a lobotomia pudesse ser efetuada sem expor o cérebro, poderia ser realizada por psiquiatras em hospitais psiquiátricos, o que permitiria operar mais pessoas. Esses são os instrumentos que foram usados para a lobotomia transorbital. Um novo instrumento chamado Orbiter Class, essencialmente um picador de gelo com marcas na lateral, e um martelo. Com esse método, o paciente era anestesiado ou recebia uma eletroterapia que o deixava inconsciente. Em seguida, a extremidade afiada do dispositivo era colocada sob a pálpebra e contra a parte superior da cavidade ocular. Em seguida, o martelo era utilizado para inserir o instrumento através da fina camada óssea e ao longo da linha do dorso nasal, onde finalmente penetraria o cérebro. A pinça orbital então era dobrada na perfuração da cavidade ocular em 40 graus. Isso movia a ponta para o lado oposto da cabeça. Em seguida, a ferramenta era martelada no cérebro, mais 2 centímetros, e mais uma vez o dispositivo era dobrado em 28 graus de cada lado, para cortar para o exterior e depois para o interior. Assim que essa operação era concluída, o processo então era repetido na outra cavidade ocular. O primeiro a ser submetido a essa intervenção foi em 1946. No entanto, quando o parceiro de Freeman, Watts, sobre desse método, abandonou a prática da lobotomia transorbital totalmente enojado. No entanto, como em qualquer outro capítulo dessa história, a lobotomia tinha evoluído de uma intervenção cirúrgica grave de última escolha para uma intervenção de 10 minutos num consultório médico. Essa situação resultou numa grave falta de controle e de supervisão, o que conduziu a elevadas taxas de recuo. Por essa razão, no final dos anos 40, quase 20 mil pessoas nos Estados Unidos foram submetidas a uma intervenção. Mas não bastando isso, a lobotomia transorbital espalhou-se por todo o mundo, chegando até mesmo na Europa, onde se espalhou ainda mais pela União Soviética até o Japão. Para receber uma lobotomia no final dos anos 40, não era necessário sofrer de uma doença mental grave. Uma vez que o método de tratamento era utilizado para todas as queixas possíveis, isso incluía a lista de doenças que poderiam ser tratadas com uma lobotomia. Isso incluía a SIDA, o distúrbio compulsivo, ansiedade, transtorno pós-traumático, depressão pós-natal, dor crônica, doença de Alzheimer, criminalidade e a violência. Freeman, o homem do espetáculo, foi responsável pela morte de um paciente em 1951, quando fez uma lobotomia para posar para uma fotografia, o que provocou graves bolhas cerebrais. Era conhecido por fazer até mesmo uma lobotomia a 2 pacientes ao mesmo tempo. O médico chegou até mesmo a efetuar cirurgias, incluindo crianças de 4 anos. Cerca de 15% dos pacientes lobotomizados morreram, mas muitos outros permaneceram inalterados e apenas uma sombra de sua própria vida.
Aqueles que sobreviveram à tortura sofriam com constantes recaídas. No entanto, tal como na sua primeira apresentação, o procedimento não foi isento de críticas. No final da década de 40, quando Moniz ia receber o seu prêmio Nobel, várias vozes do campo da medicina manifestaram-se contra o procedimento bárbaro. Críticas à proibição do procedimento em dezembro surgiram na União Soviética. No entanto, a introdução do cloropreno, o primeiro anticitótico, mudou tudo. Além disso, o psicólogo soviético Dr. Nikolai Orozhetsky foi citado com as palavras de que as lobotomias eram contra os princípios da humanidade. Essa informação foi dada por um funcionário público da União Soviética da década de 50. O procedimento foi gradualmente saindo de moda, mas Freeman continuou a fazer a lobotomia até 1967. Após a terceira lobotomia, um dos pacientes de Walter morreu de hemorragia. Essa última intervenção levou ao fato de nunca mais ter lhe sido permitido realizá-la. A União Soviética não foi a última a proibir a lobotomia, porque até Portugal negou a aplicação do procedimento. Com o desenvolvimento de medicamentos como SSRI, antipsicóticos e terapias como a cognitivo-comportamental, a necessidade de intervenções cirúrgicas desapareceu lentamente. E nos anos 80, a lobotomia era algo do passado. Mas como você avaliaria a lobotomia na minha escala ética? 1 sendo bom e 9 sendo pura crueldade. Digam nos comentários. Todos os vídeos do canal estão ao abrigo da licença de atribuição Creative Commons. Ajudem o canal deixando o like, comentando e se inscrevendo. Eu também tenho um Patreon e uma área do YouTube de membros, por isso, se te interessar, dá uma olhada para apoiar financeiramente o canal. É isso que eu tenho a dizer, obrigado por ter assistido e até a próxima!